Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, sempre com temas atuais, aqui diretamente do Estúdio Leste, na nossa querida Belo Horizonte. Temas do direito, com 2 profissionais, 2 convidados da melhor qualidade. Vamos acompanhar o nosso programa de hoje. Está aberto o programa A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras. 2 profissionais do maior alto nível do nosso direito, do judiciário mineiro. 2, inclusive, colegas de instituição de ensino que têm o maior prazer em conversar e trazer a debate um tema extremamente atual, extremamente relevante hoje no Brasil. Professor Lucas Azevedo, nosso mestre em Direito Ambiental, professor de Direito Penal na Faculdade Asa de Brumadinho, advogado militante na área civil e empresarial, sempre atento ao mundo do direito, às notícias do direito. Professor Lucas, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, professor Alexandre. Primeiramente, cumprimentar pelo projeto, pela iniciativa. É sempre bom ver alguém da sua qualidade, do seu gabarito, promovendo esses debates relevantes dos temas atuais, uma proposta nova e antenada aos tópicos, especialmente dessas matérias mais polêmicas. Eu te cumprimento, desejo sucesso e agradeço imensamente o convite. Obrigado, professor Lucas. Não menos notável, o nosso outro convidado, professor Guilherme Bravo, professor de Direito Processual Penal na Faculdade Asa de Brumadinho, ex-delegado de polícia, ex-membro da Comissão de Ética da OAB. Enfim, se nós formos escorrer o currículo do professor Guilherme Bravo aqui, vamos ficar aqui uns 30 minutos do nosso programa. Professor Guilherme, é um prazer tê-lo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado a você, doutor Alexandre. Agradeço suas palavras elogiosas e faço minhas as palavras do doutor Lucas, meu antecessor. E realmente, o projeto tem tudo para dar certo. Conte com a minha colaboração, estou à sua disposição e, evidentemente, procuraremos fazer o melhor possível diante da sua proposta. Estamos aqui às ordens e à disposição. É um prazer bater um papo com vocês aqui nesse meio jurídico que a gente está, nessas dificuldades terríveis, nesse momento de pandemia que a gente está passando, mas que vai passar, creio eu, passamos também por essa situação das nossas aulas online, a nossa dificuldade, mas estamos aí dentro do possível, carregando esse fardo, mas tenho certeza que vamos passar por cima disso. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra recebê-los no nosso programa. E, colegas, eu trago hoje um tema que o Brasil vem falando de uma forma contumaz, A questão do fato que ocorreu naquele estabelecimento supermercadista em Porto Alegre, no dia 10 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, e aquele fatídico fato, em que alguém perdeu a vida. E a gente vai trazer à tona aqui a questão do racismo, a questão da responsabilidade daquele estabelecimento. O professor Guilherme Bravo foi meu colega de escritório e trabalhamos muito tempo no ramo supermercadista. E eu queria ouvi-los com relação a isso. Muito tem se falado, mas juridicamente muito pouco. As consequências desse ato, a questão do racismo é preponderante nessa discussão, considerando a etnia do falecido. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Acho importante a gente esclarecer para os nossos alunos, para os nossos operadores do direito e trazer aí opiniões que com certeza são abalizadas vindo de vossas excelências. Professor Lucas. Bom, professor Alexandre, a primeira coisa que eu coloco, embora minha atuação jurídica seja voltada aí para a área do penal empresarial e outros segmentos, especialmente na gestão jurídica, eu também fui professor de direitos humanos. E eu acho que a grande lição que fica no que tange aí ao ocorrido é a questão humanitária propriamente. A questão jurídica é outro ponto a ser discutido, mas o que eu coloco de antemão é o quão firme e sedimentado está o preconceito dentro do núcleo da nossa sociedade. Não adianta não, professor Alexandre Bravo, Guilherme Bravo, perdão. A questão clara é que muitas vezes o preconceito é silencioso, ele é velado, ele muitas vezes não aparece, as pessoas mantêm aquilo internalizado e não sabemos por que, às vezes, uma pessoa negra, por um critério de preconceito, ela não é selecionada numa entrevista de emprego. Isso não é revelado na entrevista que esse é o fator de desclassificação. Aquilo é pelos corredores, em silêncio, aquele preconceito acaba sendo disseminado. Então a gente percebe uma sociedade que evolui em alguns pontos,
né? O ciclo de informações, o fluxo de mensagens ainda é muito intenso, o conhecimento está muito fácil para as pessoas, mas ainda alguns pontos atrasados, arregados na nossa sociedade precisam ser superados. Isso que aconteceu é terrível do ponto de vista humano, isso é um retrocesso absurdo, isso é uma vergonha, é uma vergonha. Primeiro porque ainda que houvesse ali por parte daquele consumidor uma conduta irregular, há as formas legítimas de abordagem para poder averiguar se de fato procedia ou não. E aquele comportamento agressivo, naquele tom, uma empresa que realmente tem supermercados espalhados por toda a região centro-sul do país, é de se temer, como em outros lugares, e aí vale o destaque, nós estamos numa região aqui desenvolvida do centro-sul do país, em que as pessoas conhecem relativamente bem, há um nível educacional evoluído, e como não se dá em outras regiões do país mais distantes, que o conhecimento talvez fique ainda mais longe. Então é de se pensar e refletir, assim, se aqui no centro urbano, na região centro-sul do país, com tanto conhecimento, com a estrutura investigativa próxima, em que a estrutura persecutória está bem formatada, fatos como esses acontecem à luz do dia e todo mundo assistindo. E como não se dá em outras regiões do país? A primeira proposição que eu coloco aqui para refletirmos é essa, sabe? É nesse olhar. Eu realmente me preocupou também, né, essa divulgação desse fato, não que não devesse ter sido divulgado, pelo contrário, mas eu estou dizendo assim, talvez a forma como ela foi exposta. Mas antes de eu entrar nessa discussão, o Lucas já foi, né, mantendo uma das suas características que nós já conhecemos, ele foi bem mais pontual e bem mais incisivo no problema. Mas sem querer desviar o foco da conversa, mas fazendo uma contextualização inicial, como o próprio doutor Alexandre falou, quando nós trabalhávamos, né, na outra sociedade de advogados, nós tínhamos clientes supermercadistas. E os clientes supermercadistas, isso nós já estamos falando de quê, Torido? 15, 20 anos atrás, né? Sim. Que nós já estávamos, né, trabalhando junto. E parece que foi ontem, né, professor? Parece que foi ontem, né? Nós, né, por iniciativa nossa, inclusive, nós propusemos, na época, aos clientes e aos empresários que fôssemos até as respectivas empresas e ministrássemos um mini curso, né, sobre a questão de abordagem. Sobre a questão da abordagem do profissional da empresa supermercadista ao cliente, da forma como ele iria abordar, as consequências de uma má abordagem, porque o profissional, o servidor de campo, né, que está lá no check-out, está nos corredores, muitas das vezes ele não vislumbra o alcance de uma atitude equivocada por parte dele. E que, evidentemente, pode ter vários aspectos de responsabilização. Eu me recordo, professor, só cortando o senhor, nós falávamos em uma das palestras, aliás, a gente falava em todas. Em todas. Que segurança não é polícia. Não é polícia, né? Exatamente. E a gente pontuava isso com muita objetividade, porque realmente eles se sentem e talvez, como agentes policiais. Como uma forma de frear ou de refrear uma atitude impulsiva por parte deles, que a gente sabe que muitas das vezes é difícil no momento de emoção, no momento de conturbação, porque o treinamento que eles têm, né, que nós ainda não participávamos diretamente, vimos esses problemas com o aumento das demandas que chegavam ao nosso escritório. Então, nós resolvemos fazer essa abordagem de uma forma sintética, prática e objetiva, mas que eles nunca tinham visto. Né? Então, o que a gente fazia? Fazia vê-los, né, da necessidade de uma abordagem correta e transmitindo para eles as possibilidades das consequências, seja a nível criminal, a nível de responsabilidade civil ou até mesmo de nível administrativo com outros órgãos que, porventura, viessem a colocar isso daí. Então, trazendo um pouco mais agora para a discussão do Dr. Lucas, o que me preocupa, né, em relação ao ponto nevrálgico aqui da nossa conversa, que seria o racismo ou a injúria racial, enfim, a gente não entrou nessa discussão, é talvez o oportunismo que eu estou vendo pelas reportagens que são os nossos contatos. Nós não vimos processos, não participamos de prisão em flagrante, não estamos atuando nos autos, enfim, nós estamos vendo propaganda, né, e reportagem. É talvez uma perigosa conotação, né, talvez oportunista, em relação ao fato ou ao crime ou ao evento em relação ao racismo. Isso tem me levado a pensar, porque eu não sei se aquilo aconteceu em razão de uma atitude preconceituosa
né? Ou seja, o racismo foi o motivador daquela conduta ou a conduta gerou uma oportunização em face de ser um dia anterior do Dia da Consciência Negra e pela infeliz coincidência da vítima ser um elemento de cor negra. Então, isso tem me preocupado muito, mas infelizmente eu não tenho conseguido avançar, porque a gente não está diretamente ligado no problema. Mas é claro, sendo ele negro ou não negro, a gente tem um viés de análise que houve ali, no mínimo, um excesso na conduta. É interessante a gente falar sobre a questão, inclusive, da responsabilidade, que daqui a pouco a gente vai fazer esse foco sobre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, mas a gente realmente tem visto esse oportunismo que o senhor coloca, que é realmente fato, em várias situações, né? E a vitimização que se tem se observado com relação a determinadas classes, determinadas etnias, é preocupante. É isso aí. Né? Porque nem sempre ocorre. Né? Nem sempre porque também a gente não veio aqui desvalorizar o fato em relação à pessoa. Evidentemente que não. Não é esse o nosso objetivo. E interessante é que muitos estão aí justificando a ação né, dos seguranças, né, dizendo que o cliente agrediu antes, teve uma conduta, uma postura, né, inadequada naquele fato, que gerou a reação. Né? Evidentemente que ela foi completamente desproporcional. Não tem dúvida. E a gente condena qualquer tipo de violência nesse sentido. Né? Nesse ponto, com relação a essas consequências, é importante a gente fazer essa diferenciação e que às vezes, os alunos têm essa dificuldade e muitos operadores do direito têm essa dificuldade de entender a diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal em determinados atos, né? E a gente fala de atos ilícitos, né? E foi o caso. E eu, como professor de Direito Civil, Direito das Obrigações, que falo sobre responsabilidade civil, pontuo muito essa diferença. Inclusive, professor Lucas, já que o senhor é da área do penal, eu faço sempre a diferenciação. Eu sou o civil e o professor Lucas é o penal. São duas pessoas diferentes. Né? E eu queria que vocês abordassem essa questão da responsabilidade civil, da responsabilidade penal, porque muitas dúvidas foram geradas em decorrência disso. Né? A família pode postular o quê? Né? De quem? Né? Até, Lucas, você me permite, né, aquela diferenciação básica entre racismo e a injúria, porque muitas das pessoas também, partindo de uma premissa equivocada, podem concluir e devem concluir erradamente. Sim. Né? Talvez, não sei se você concorda em fazer essa abordagem. Assim, há muitas vezes, qualquer ofensa de cunho racial, normalmente as pessoas levam como se fosse racismo, né? Então, xingar uma pessoa determinada, uma ofensa direcionada, é racismo. E não é, né? A injúria racial que é prevista pelo Código Penal, ou a injúria preconceituosa, é essa ofensa direcionada e ela abrange a injúria preconceituosa, não só a questão racial. Ela envolve critério de idade, de origem, então tem outros aspectos. Sexual, na realidade, até a lei, o Código Penal não estabelece até um erro quando se fala de homofobia, como se existisse um tipo penal de injúria por discriminação sexual. E não existe determinadamente para isso. Né? O STF teve um entendimento de se aplicar analogicamente a lei de racismo, esse é outro aspecto. A injúria preconceituosa, lato sensu, engloba, entre elas, a injúria racial, que é a ofensa direcionada. O racismo, que é a Lei 7.716, aí é um comportamento mais amplo, direcionado a uma raça como um todo. É a segregação. Maior, segregação. É o impedir, por exemplo, que frequente as aulas alguém da raça negra ou branca. Como se ele fosse impedido de entrar naquele supermercado. O senhor só pode entrar por essa porta. Aí aqui seria o senhor não pode. comportamento de racismo, aí é racismo. Típico da Lei 7.716. E a repercussão penal é muito distinta, porque o racismo, aí a pena é mais severa, tem todos os aspectos mais severos. A distinção técnica aí é muito clara, né? Claríssimo. Mas eu só queria aproveitar, dentro da fala que o professor Guilherme colocou, o professor Alexandre endossou, eu concordo que muitas vezes a imprensa leva e acaba muitas vezes aproveitando da falta de conhecimento técnico para tornar situações maiores do que são realmente, para levar uma compreensão diferente do que os fatos como devem ser. Eu, na minha análise introdutória, o que eu fiz apenas assim, importar esse fato para a discussão nossa, sem adentrar-se de fato houve ali um contexto de preconceito ou não, porque a gente não sabe da realidade exata. Por isso que eu deixei claro também. Então, nossos comentários aqui são de assistir a reportagem. Nós estamos no âmago da discussão. Eu só quis consignar que esse debate é relevante para a gente não tratar com o preconceito como se fosse algo distante e superado. Sem a menor dúvida. Porque isso é uma realidade, ainda
que esse caso, e é possível, sua fala foi muito inteligente nesse aspecto, é possível que não tenha sido aquela violência exclusiva para um critério discriminatório. Só um ato de truculência de um profissional talvez mal preparado. E há uma responsabilidade da empresa, porque hoje, como você bem colocou, hoje você tem instrumentos de compliance, de análise prévia para diminuir esses riscos, criando uma cultura institucionalizada de entender a conformidade de alguns comportamentos. Então, que dentro, só te interrompendo, dentro daquela ideia que a gente já teve há 15, 20 anos atrás, para minimizar o custo da empresa. Sim, sem então, dúvida. eu, inclusive, né, sem querer te cortar, mas já cortando, claro, né, você já fez a menção aí, eu fui delegado de polícia muitos anos. E eu tive dos bons, inclusive. Não. E eu tive um caso, né, eu foi aqui em Belo Horizonte, mas evidentemente eu não vou declinar a região e nem vou falar qual que era o CNPJ envolvido. Mas tive um caso praticamente igual, mas não a nível de agressão, mas de erro na conduta da abordagem, que era um rapaz que adentrou no supermercado, vestindo uma daquelas calças largas, né, com um boné para trás, camisa larga, de cor escura, adentrou no supermercado como se ele fosse fazer uma compra normal. E ficou circulando entre as áreas dos corredores e o CFTV, que é o Circuito Fechado de Televisão Interno, com o segurança, entre aspas, já monitorando na entrada, quando o menino começou a percorrer os corredores, lá no fundo, o da frente falou, olha aqui, tá entrando um rapaz assim, dessas características assim, esse aí, salvo engano, já é conhecido, fica de olho. Aí o cara lá ficou de olho. O que o menino fez? Na hora que ele virou de um corredor por outro, no final da gôndola tem uma área de ponto escuro, que a câmera não era aquelas câmeras ainda modernas. Sim. Você tem uma visão completa. Na hora que ele virou, o circuito do CFTV deu uma varrida no corpo dele. E olhou que ele estava com um tênis praticamente novo. E aquele tênis era igual ou semelhante, eu não sei, me lembro mais, vendia no supermercado. Foi o prato cheio, então, para na hora que o rapaz começou a se dirigir ao check-out, a segurança veio e o abordou sob a alegação de que ele estava ou teria furtado o tênis ali. E aí o circo foi montado, né? Grita daqui, grita dali, Dona Maria, seu José, não faz isso, não mexe com o menino, ele caiu no chão, fez ocorrência, deu escândalo. 20 minutos depois veio a mãe. Sabe qual foi o resultado? A nota fiscal a mãe trouxe, tinha comprado 2 dias antes na loja, dando moral de R$5.000 mais o processo criminal, que eu não me lembro agora, né? Eu não lembro, porque na época, como eu era delegado, eu não tinha acesso ao resultado do processo com a prestação jurisdicional pelo juiz. Então, eu me lembro desse fato. Foi instaurado o inquérito e, evidentemente, alguma consequência teve, que eu não sei falar agora. Agora, com o caso da responsabilização dos R$5.000, eu lembro, porque depois o próprio gerente do supermercado veio numa outra ocorrência e comentou comigo. Interessante essa fala sobre dano moral, porque a gente entra exatamente nessa esfera, daquela divisão que eu falei anteriormente. Isso, dano patrimonial. Da questão da responsabilidade penal e da responsabilidade civil. Né? Seria interessante a gente esclarecer, né? Aquele fato ocorrido no supermercado gera que tipo de responsabilidade penal? A quem gera essa responsabilidade penal? Seria interessante a gente abordar. Acho que ali a responsabilidade penal ela não ultrapassa da pessoa do autor do fato, né? Sim. Ali o segurança ou os seguranças, sejam eles contratados diretamente ou terceirizados, a responsabilidade penal não ultrapassa da pessoa deles, pessoa física. Exclusivamente deles. Pronto e acabou. A pessoa jurídica vai responder civilmente, Exatamente. se eventualmente comprovar o ato ilícito, e o senhor pode falar melhor que ninguém. Exatamente. Porque eu estou trazendo isso pelo fato que a gente tem ouvido muitos questionarem. O dono do Carrefour não vai ser preso, não? Não, criminalmente. Porque aconteceu na loja, aconteceu na empresa, ele não vai ser preso. Não há no ordenamento nosso brasileiro. Isso é importante a gente esclarecer. Responsabilidade penal da pessoa jurídica, salvo as exceções, que aqui o nosso mestre pode falar sobre matéria isso. Ambiental, por exemplo. Matéria ambiental é clássica, né? Mas assim, é aquela lógica, o direito penal não existe responsabilidade objetiva. Né? Tem que ser calcado na culpabilidade, tem que ter havido a intenção, tem que ter concorrido para o crime. Sim. O sujeito que é empresário, que mora em São Paulo, que tem 300 empresas, ele não teve na verdade, ali ele mora fora do país. Né? Fora do país, no caso ainda. Então, ele não concorreu diretamente para o crime, não há responsabilidade penal presumida.
Né? Não alcança a pessoa jurídica. Sim. E nem o eventual detentor ou proprietário da empresa. Aí não tem o que atinge a empresa? Né? Qual a consequência para a empresa, nesse caso, ou para a empresa terceirizada? Porque nós não sabemos isso que eu ia falar. Se o pessoal da segurança era uma empresa terceirizada. Aí nós temos dois vieses de análise. Muito provável, a gente não sabe da responsabilidade direta e indireta na contratação ou na subcontratação. De qualquer forma, a responsabilidade aí pode ser considerada solidária. Solidária no primeiro momento. Uma eventual ação de indenização Sem de natureza civil. Tranquilamente. Aí que entra assim, a penalização da pessoa jurídica com relação ao ato praticado por seus funcionários ou terceirizados. Que responde pelos atos. Sim, aí vem a questão dos danos morais, né, os danos materiais. Com certeza ali enfim, vai ter. A questão da despesa de funeral, que entra nos danos materiais. Inclusive também. é um dos aspectos, né, que a gente sempre fala nas nossas aulas de processo penal e também de penal, que é o aspecto daquela ação civil ex-delito, né, que é o artigo 63 e 64 CPP, que propicia, né, e até autoriza o próprio magistrado a já fixar, numa eventual sentença penal condenatória, um valor próprio para um eventual futuro indenização. É sempre bom a gente ter uns técnicos que a gente aprende ainda mais, né, determinados o temas que, também que a gente não domina. O que também não inibe, como Vossa Excelência sempre sabe, né, e o senhor também, a possibilidade dele distribuir uma ação civil indenizatória paralela à apuração criminal. Não impede. É importante falar, inclusive, que quem tem que postular é a família, né? Os filhos, os herdeiros, enfim, esposa, não sei se ele representantes legais ou interessados diretos, exato. Então, na realidade, é um fato jurídico, né, relevante. Extremamente relevante para o momento, né, que se vive, em que a imprensa realmente utiliza, como o senhor falou, de determinados fatos para sensacionalizar ainda mais determinadas condutas. E o momento, eu não sei se foi propício ou não propício em face de ter acontecido exatamente um dia antes da comemoração da data. Eu ainda não fiz essa aferição. Foi uma coincidência infeliz. Uma infeliz coincidência. Sim. Agora, eu acho uma coisa que deve ser destacada também, que parece que não é a primeira vez que acontece na rede de supermercados esse fato, né? E eu não tenho essa informação. Parece que houve uma outra ocorrência semelhante. Para o nosso programa de hoje, professor, eu fiz até uma pesquisa, né, e vi que realmente existem outras situações que envolvem essa empresa. Evidentemente que a gente não vai falar empresa, é público e notório, mas não convém. Realmente tem muitas ações, né, nesse tipo, não do tipo, mas situações análogas, inclusive de abordagens, e que tem condenações de natureza civil. Né? Eu acredito que é uma falta, assim, uma ausência de preocupação, um pouco mais de esmero no treinamento. Eu acredito que seja isso. Eu não tenho como acreditar diferente. Uma cultura interna de maior cuidado, né? Talvez, não sei. Eu chamo a atenção porque o Código de Processo Penal ele até regula isso. Assim, a abordagem policial ela tem que ser feita quando há fundada suspeita. Exatamente. E o que é a fundada suspeita? Alguns elementos realmente evidentes, que demonstram que há ali uma circunstância acontecendo. Mas ali no caso me chamou a atenção, depois eu vi no segundo ou no terceiro dia, não sei se vocês viram e não sei se quem está nos assistindo também viu, a filmagem depois, na hora que ele está no check-out, parece que ele fez algum gesto e comentou alguma coisa lá com a funcionária, né? Depois ele sai do check-out é o caixa, onde todo mundo paga. E numa área de fiscalização do check-out, um funcionário o aborda e o convida a sair acompanhado depois de um segundo ou de uma moça. Sim. Na hora que ele está saindo do supermercado, aconteceu alguma coisa que a gente vê assim, né? Não sei se foi uma discussão, um impropério, um xingamento, e a vítima de fato dá um soco, né? Ou tenta dar um soco no funcionário do supermercado. Aí que os dois vão para cima e aí são as cenas que a gente viu. Então eu não sei se ali houve uma reação desproporcional, não sei se houve um xingamento, ou ele xingou e aí ele partiu para agressão, deu soco e aconteceu o que aconteceu, parece que foi isso. Então se foi isso, né, houve aí num princípio, no primeiro momento, uma desproporção da reação, na reação não indevida. Não tem dúvida. E aí, sem dúvida, ele vai responder por esse excesso. Agora, a caracterização do dolo ou da culpa, eu acho que a gente não tem ainda... Né? É interessante quando o professor Lucas fala da questão da compliance com relação à contratação dos terceirizados. Importantíssimo. A questão de saber quem contrata, né? As empresas dúvida. aí agora fica até uma dica aí, se é que a gente pode falar em dica. Eles contratam e deixam de lado determinados cuidados que devem ser vistos antes da decisão pela contratação, que está aí a consequência. Sim. Eu contratei, o problema é seu. Nós como advogados de empresas, né, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de orientar no eventual contratação de terceiros, né? Porque a responsabilidade civil e penal, ela sem dúvida, ela aclara e
emerge aí de uma forma muito violenta. E foi até alvo do nosso ciclo jurídico agora, cerca de 15 dias atrás, quando Sim, nós falamos perfeito. do compliance. Nós falamos do compliance empresarial, que é exatamente isso, né? O doutor Flávio, Sim. né? Que é aquele diretor jurídico da Coca-Cola, que Sim. fez parte lá do nosso ciclo, e o compliance trabalhista. Nós só não abordamos o compliance criminal porque não tinha tempo também para a gente fazer sobre isso. Mas é dentro do nosso contexto. Amigos, poderíamos estender aqui por mais meia hora, por mais uma hora, o nosso papo é sempre agradável, não só aqui, mas em outros locais. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês, queria agradecer pelos conhecimentos trazidos aos nossos colegas, aos nossos alunos, esse bate-papo aí que a gente vai ter de forma constante aí, a partir desse programa que a gente tem esse projeto de emergência, né, emergencial aí para a questão do nosso direito, temas importantes, debates, e trazendo sempre pessoas gabaritadas, como eu pude contar com os senhores nesse programa de hoje, tá? Só quer vou fazer minhas considerações finais. Realmente a ideia é interessante, é agradável, o bate-papo leve, e o objetivo podem estar todos tranquilos da nossa intenção. É exatamente passar para todos, sejam eles alunos, não alunos, né? Tudo que a gente já pôde adquirir e adquire no dia a dia, né? Passando nossa experiência, nosso conhecimento, sem nenhum tipo de objetivo maior. É abrir o leque mesmo, né? E propiciar quem está começando agora, adquirir alguma coisa a mais além dos livros do dia a dia. Porque aqui é o debate, né? Aqui na faculdade, prático, né? A academia serve para isso, discutir, debater e botar a cabeça para funcionar. Esse é que é o nosso objetivo, creio eu. Queridos, obrigado, foi um ótimo papo. Estar com vocês é sempre uma alegria muito grande. Sabem muito, aprendo muito com vocês. E hoje foi mais um dia como esse. Parabéns pelo projeto, sucesso, você merece, grande profissional que é, e por essa sensibilidade de buscar levar para os alunos aí mais informação, opiniões. E hoje, como eu disse até agora há pouco, o conhecimento está muito fácil. Nós temos que exercitar o aprendizado, porque só conhecendo temos condição de aspirar a uma vida melhor, propor uma vida profissional e entender que o direito não é só um instrumento de ascensão social. Ele tem que ter um aspecto, e o ser humano é um universo em miniatura, de buscar algo melhor para a vida em sociedade, e debates como esse servem para tentar isso nas pessoas. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, aos nossos colegas. Não percam o próximo programa, novos assuntos vão aparecer, novos temas relevantes para o nosso direito. Conto com vocês. Um grande abraço.